E isso, cara, é um entrave, sobretudo quando eles adentram, assim, no mundo do trabalho também, né? Então, carece de uma série de habilidades mesmo, assim, de autoestima, de educação mesmo, assim, educação no sentido de formação mesmo, assim, que aí, quando eles vão para o mercado de trabalho, digamos assim, muitas vezes não são muito bem aceitos, né? Olha, hoje eu tô aqui com o escritor e empreendedor social lá do Instituto Satya. E ele é escritor de bons livros, ó. Ganhei, inclusive, esse aqui de presente hoje, ó. Jornada de um Jovem Aprendiz, que tá na 2ª edição. E é exatamente sobre Jovem Aprendiz que a gente vai conversar hoje. E aí, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, Fernando. Obrigado pelo convite, viu, cara? Opa, eu que agradeço você ter vindo até aqui, aceitado o convite, me ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Obrigado. Com certeza, uma honra, cara. Ô, Alexandre, agora, dessa parte de jovem aprendiz, né? Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: qual que é a referência que os jovens de baixa renda eles têm sobre o mercado de trabalho, ou sobre as profissões, ou sobre trabalho em si? Bom, uma pergunta super ótima, Fernando. Se a gente for parar para pensar esses jovens de baixa renda, né, esses jovens periféricos, a gente pode concluir que eles não têm uma certa referência, assim, de trabalho, do mundo do trabalho. E eu vou te explicar por quê. Inclusive, quando você me faz essa pergunta, né, eu logo me lembro de um livro que eu li recentemente, que é do Gessé Souza, que é Elite do Atraso, né? Então, assim, ele demonstra nesse livro que as famílias de classe médias, né, elas gastam, assim, vultuoso dispêndio para formar seus filhos, né, e pagam escolas particulares e trabalham muito com cultura. E ele demonstra lá que esses filhos das famílias de classe média, assim, quem geralmente que são as referências para ele, né, são seus próprios pais. Então, por exemplo, se o seu pai é um jornalista, há uma grande tendência que você vá para essa área, né? Eu estava conversando recentemente com o seu pai, ele era radiador, ele trabalhava, né, com sim, fazendo gravação de eventos sociais, essas coisas assim, exatamente. Exato, e assim, por ironia do destino, você também foi para essa área, sim, radialista, enfim, e trabalha com esse conteúdo, né? Então, se você muitas vezes é médico, a referência é seu pai, você vai para áreas correlatas, né? Com os jovens de baixa renda é o contrário, assim. Muitas vezes eles não têm referência e, assim, existe toda uma pesquisa, né? Tem toda uma análise que a gente pode fazer sob o ponto de vista do contexto social da nossa sociedade aqui no Brasil, né? No sentido de que, inclusive, tem um escritor que eu li bastante na minha dissertação de mestrado, que é o Luiz Antônio Cunha, né? Então, ele tem alguns livros, artigos que falam sobre esse processo sociocultural, né, relacionado à formação técnica. No sentido de que a formação técnica no Brasil, ela tem ela tem um legado, né, um legado vindo dos portugueses, nossos colonizadores. E desde a colônia, a formação técnica está associada ao que? Ao trabalho manual. E o trabalho manual, desde essa época, desde a colônia, passando por império, até os dias de hoje, ele é, de certa forma, desvalorizado. Então, assim, o que acontece? Muitos desses jovens de baixa renda, os seus pais, assim, possuem ofícios que são voltados assim para trabalho manuais, né? E muitas vezes eles não fizeram nenhum técnico. Então a gente está falando de pedreiro, marceneiro, carpinteiro, a gente está falando de sapateiro, empregadas domésticas. Então muitas vezes assim, por essas profissões aqui no Brasil não serem tão valorizadas como, por exemplo, em países, sei lá, como a Europa, Estados Unidos, o Japão, a partir do momento que essas famílias têm filho, essas pessoas, eles desmotivam e não incentivam os seus filhos a continuarem com esses ofícios, né? Por uma questão lógica de renda, de que é desvalorizado. Então, a gente parte da conclusão de que esse jovem de baixa renda, eles não têm essas referências. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim, que aconteceu comigo e com muitos de amigos do meu entorno, de onde eu morava, enfim.
Por exemplo, meu pai é um carpinteiro e marceneiro, né? E ele amava essa profissão. Ele amava, ele fazia com muito gosto, assim. Ele, cara, quando ele entrava na marcenaria, uma pequena marcenaria que ele tinha, ele entrava em estado búdico, praticamente, assim. E eu ficava me questionando por que ele não me repassava esse ofício. E nem ele sabia por quê. No fundo, ele se sentia desvalorizado com essa profissão. Aí em 2010, assim, eu fiz um intercâmbio, foi bastante interessante, assim, eu fiz um intercâmbio para a Índia e aí eu estudei com vários jovens de várias nacionalidades, né? E fiz bastante amizade com o francês. E aí, de forma bem envergonhada, assim, conversando com ele, falei, meu pai é marceneiro, carpinteiro. E ele tomou um susto, assim, nossa, marceneiro, carpinteiro? Caramba, olha, se tem uma coisa que eu me arrependo enquanto profissão, foi de não ter feito uma formação técnica em marcenaria, que é muito comum lá na França. Bom, eu nem entrei muito em detalhe, fiquei só um pouco estupefato, assustado assim, e depois que eu fiz o mestrado, que eu fui me aprofundar, né, nesses temas relacionados à formação técnica, formação, eu li um livro de um dos fundadores da modernidade, né, um dos pais da Revolução Burguesa, que foi o Jean-Jacques Rousseau. E, cara, ele tem um livro que é O Emílio da Educação. Cara, que o personagem principal dele é um aprendiz de marcenaria. Então, o Emílio, o objetivo de Rousseau é que ele se torne um filósofo, depois da idade da razão, a partir dos 18 anos, mas antes disso ele se torna um marceneiro. Cara, é um livro que, de certa forma, teve uma revolução, né? Eu estou falando do século XVIII, 1762, e é um livro assim, muito impactante, que fez com que, sobretudo, Rousseau exilasse na Inglaterra e, cara, foi uma influência muito grande. Então aí se você vê os legados, né? A diferença de legado. Os portugueses não deixaram legado em relação à formação técnica. Você pega a Europa ali, França e outros países ali, a formação técnica para esses trabalhos manuais outro nível. Assim. Ô Alexandre, deixa eu ver se eu entendi. Você passou um monte de conteúdo bacana e eu quero ver se eu entendi direito. O jovem de baixa renda, então ele está numa família de baixa renda, ele automaticamente não tem dinheiro para investir numa educação num nível melhor, né, ou maior ou outras instituições públicas, por exemplo, em cultura. Também não tem, porque às vezes, vou no museu. O cara não pode se dar um luxo de ir no museu, por exemplo. E, consciente ou inconscientemente, aliado a isso, os pais que têm alguma profissão, muitas vezes delas manuais, não passam esse ofício para os filhos, porque entendem que eles estão numa profissão desvalorizada, que às vezes eles teriam que fazer outra coisa. E automaticamente eles não têm a noção do mercado corporativo propriamente dito, porque eles estão numa realidade muito distante disso, certo? Então, diante disso, a gente tem um desafio muito grande de pegar esse jovem e inserir ele para dentro do mercado. Né? Qual que é o desafio que o jovem aprendiz tem, né? Ou o maior desafio quando você traz esse jovem para dentro do mercado? É cultural? É cultural porque muitas vezes ele não tem essa referência, né? Ele não tem essa referência de um trabalho, digamos assim, um trabalho mais intelectual, um trabalho, digamos assim, um trabalho mais qualificado. Então, esses jovens, eles vêm com uma deficiência imensa, assim. Por exemplo, a gente, no Instituto Satya, né, a gente faz um trabalho de gravar com esses vídeos, de storytellings, né? E eles vêm assim com uma abordagem, né? Digamos assim, uma baixa autoestima, né? Uma falta de soft skills, assim. E isso, cara, é um entrave, sobretudo, quando eles adentram assim, no mundo do trabalho também, né? Então, carece de uma série de habilidades mesmo, assim, de autoestima, de educação mesmo, assim, educação no sentido de formação mesmo, assim, que aí, quando eles vão para o mercado de trabalho, digamos assim, muitas vezes não são muito bem aceitos, né? Alexandre, agora, então eu tô entendendo assim, que o maior desafio hoje que esse jovem tem quando ele vai pro mercado é trabalhar essa autoestima dele, porque, querendo ou não, ele às vezes tem essa imagem dele não ter valor sobre ele, né? E essa questão da formação, que muitas vezes, por ele não ter uma formação tão adequada, às vezes ele tem dificuldade de entender o próprio ambiente que ele está inserido. Então eu entendo que o programa de Jovem Aprendiz
ele é muito positivo para o jovem para inserir ele dentro da sociedade, né? Porque a partir disso, muitas vezes é só esse programa de jovem aprendiz que tem para poder inserir ele nesses programas e que sem isso ele jamais teria esse tipo de oportunidade. Bom, eu entendo os benefícios, eu acho que a sociedade de maneira geral entende os benefícios de ter um programa de jovem aprendiz, né, pro jovem aprendiz. Agora, quais são os benefícios, se você tiver alguns, de uma empresa ter um jovem aprendiz para a empresa, né? Ou seja, por que a empresa vai contratar um jovem aprendiz? É simplesmente pelo baixo custo? Legal essa pergunta, Fernando. Bom, primeiro eu queria esclarecer um pouco o que é o programa do Jovem Aprendiz, né? Assim, para os seus espectadores, para as pessoas que vão ver esse conteúdo. Bom, primeiro que o programa de Jovem Aprendiz é uma política pública, né? Uma política pública que nasce nos anos 2000 e tem como obrigação, obriga as empresas de médio a grande porte a contratarem jovens de 14 a 24 anos, e também pessoas com deficiências, e aí sem limite de idade, para um percentual que a empresa tem de 5% a 15%. Né? Então é estabelecido um contrato de trabalho de no máximo 2 anos, e esse programa ele tem assim, vários benefícios. Né? Assim, então, quando um empresário está contratando um jovem aprendiz, ele está trabalhando com a questão da diminuição das desigualdades sociais do nosso país, que é muito grande. Ele está trabalhando, por exemplo, com a questão da evasão escolar, ele está trabalhando, por exemplo, com a questão do trabalho, de combater o trabalho escravo. Então você tem uma série de questões sociais que são muito importantes. Agora, quando esse empresário também está contratando esse aprendiz, por exemplo, ele está incentivando o consumo, ele está melhorando a questão econômica, assim, no entorno desse jovem, ou do micro ao macro. Também esses jovens, assim, de certa forma, eles... aí você tem o papel também, por exemplo, das entidades sociais. Então, esse jovem não vai cru para dentro de uma empresa, assim, né? Esse jovem passa por algumas capacitações que as entidades sociais... Então, você tem a figura das entidades sociais, que é que é um agente que faz com que esses jovens adentram também nas empresas, né? Então, elas fazem uma ponte. Então, esses jovens... Eles não vêm cru, eles passam por uma capacitação ali, eles aprendem como se comportar dentro da empresa, eles adquirem uma série de soft skills, né? Aprende alguma formação técnica. E sem contar que, assim, por ser jovem, ele tá com aquela gana, tá com aquela vontade. E também por ser jovem, ele não tá viciado. Ele adere à cultura da empresa. Então, os benefícios para o empreendedor, para o empresário, são assim enormes para esses jovens que tá com essa gana. Às vezes você contrata, por exemplo, assim, a empresa contrata, sei lá, um jovem de 22, 23 anos e já tá já é formado ou está fazendo uma universidade. Cara, a gente tá no momento que tudo é muito rápido, né? A gente tá no momento que é chamada pelos sociólogos de modernidade líquida, sobretudo com a inteligência artificial. Bom, muitas vezes se esse jovem que está fazendo uma faculdade, uma graduação, em 2, 3 anos, ele entrou como analista lá, ele não se torna gerente, cara, ele vai para outra empresa. Cara, o jovem aprendiz, ele sabe que ali é a oportunidade dos sonhos dele. Então ele vai ficar com muita resiliência e vai querer ser efetivado. Então o empresário tem esse jovem por um bom período dentro da sua organização e fazendo parte da sua cultura, né? Muito bom. Alexandre, quero continuar esse bate-papo sobre jovem aprendiz, mas antes quero chamar o Érico San Juan, nosso caricaturista, com um quadro super bacana. Vai, Érico! Caricatura também é cultura. Antônio Carlos Belchior Fontenelle Fernandes. Na música brasileira, Belchior foi um grande nome, independente desse nome aí que eu falei, o nome dele no registro de nascimento. Ele é o artista da palavra cortante e da música intensa. No fim da vida foi um nômade incansável, para além do tempo e do espaço. E para nós, sempre será tempo de conhecer, de reconhecer Belchior. O novo sempre vem.
Belchior. Muito bom. E ó, para continuar acompanhando o trabalho do Érico, você digita aí Érico San Juan no Google mesmo, vai aparecer todas as redes sociais dele, principalmente Instagram. E olha, ele tem uma tirinha muito legal que é Dito o Bendito. Então, continua acompanhando o Érico San Juan aí nas redes sociais com muito conteúdo bacana. Alexandre, entendi a importância do programa Jovem Aprendiz para nós enquanto sociedade e até enquanto a empresa, né? Então, primeiro, a gente está contratando um jovem ali que ele não tem uma cultura, aliás, ele tem como absorver a cultura da empresa muito mais fácil, porque ele não está vindo de uma outra empresa anterior. Ele tem muito mais motivação, porque ele é um jovem, ele está vendo uma mega de uma oportunidade na frente dele, ou seja, ele vai trabalhar com muito empenho naquilo que ele for fazer. E ele também não tem vícios vindo de, às vezes, alguma outra empresa, porque ele está aprendendo ali, tudo que ele está aprendendo é novidade. Ou seja, tudo isso são pontos extremamente positivos para uma empresa, para o empreendedor. E, cara, eu acho que dá até para ampliar para o pequeno empreendedor, porque eu entendo que o grande empreendedor, a partir de um número X de funcionários, ele começa a ter essa obrigatoriedade de contratar um jovem aprendiz. Mas isso não significa que o pequeno empreendedor também não possa contratar um jovem aprendiz, porque ele pode também, né? Inclusive, a gente na empresa aqui tem convênio com CIE, Nube, outras empresas aí de estágio que muitas vezes eles oferecem para a gente também essa oportunidade de contratar um jovem aprendiz. Mas, Alexandre, eu queria entender agora qual que é a sua história, né? Porque você também vem de uma realidade assim, de baixa renda, e que você entrou numa oportunidade como essa também, não foi? Sim. Eu vim de uma situação de bastante vulnerabilidade também. Então, por exemplo, eu sou de uma cidade aqui do interior de Salto, né? Daqui do interior de São Paulo, uma cidade chamada de Salto. E meus pais vieram para cá como retirante nordestino. Então, eu cheguei nessa cidade de Salto, e a gente não tinha quase nada quer dizer, não tinha propriedade, a gente foi morar, num primeiro momento, a gente foi morar numa ocupação, né? E a ocupação é o primeiro estágio para se tornar uma favela. Então, eu vivi nessa ocupação, depois de uma favela, aí foi virando uma periferia. Bom, quando eu estava por volta de uns 14, 15 anos, né, minha mãe me colocou nos braços, falou, vamos trabalhar, você precisa trabalhar porque não está legal, o seu entorno não está bacana, então vamos tentar alguma coisa no mercado de trabalho. Aí me levou para uma organização, né, uma organização que formava jovens aprendizes. Aí eu adentrei lá, fiz uma formação, a hora que eu menos percebi, eu estava dentro de uma empresa. Então essa organização, né, me ajudou a inserir dentro de uma empresa lá de Salto. A hora que eu menos percebi, eu estava num outro ambiente, né, com ao meu entorno, e aí eu já fiz uma formação técnica em contabilidade, ali me ajudou bastante, por exemplo, no meu processo de efetivação, aí fiz graduação, e depois eu confesso que comecei meio que a entrar numa bolha assim, de classe média. Eu comecei a ganhar razoavelmente bem, um dos melhores assalariados assim, na minha família. E aí comecei a viajar, comecei a investir bastante em educação cara, eu estava muito querendo fazer um mestrado, né, depois que eu terminei a minha graduação. Mas aí primeiro eu fiz um intercâmbio, fui para a Índia, né, e passei 4 meses viajando pela Índia. Primeiro eu tinha feito lá um mês de aula de inglês, aí eu passei a viajar e conheci a Índia acho que muito mais do que o Brasil, porque eu nunca passei 4 meses aqui viajando, né? E lá eu passei. E eu tive contato com muita vulnerabilidade social, né? A Índia é 6 vezes maior que o Brasil e 10 vezes mais, digamos assim, mais vulnerável socioeconômico do que o Brasil, né? E ali, cara, foi um divisor de água. Quando eu voltei para cá, eu já sabia que queria fazer o meu mestrado no terceiro setor, e aí foi como se eu fizesse. Aí comecei, digamos assim, pesquisar o terceiro setor, e aí fiz um recorte na formação técnica do terceiro setor, e aí caí em organizações que formam jovens de baixa renda. E aí terminei meu mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu montei o Instituto Sati e comecei também a me enveredar pelos livros. Estou no 3º livro. Tive a graça desse aqui, inclusive, que é o Como se Tornar um Jovem de Sucesso, ser prefaciado pela Luiz Helena, que para mim é uma grande honra. Ela que também tem vários projetos
voltados para questões sociais, não só como mega empresária, mas ela gosta muito do programa Jovem Aprendiz, tem outras iniciativas sociais, como aquele programa que ela fez para trainee para jovens afrodescendentes. Então, são duas áreas assim que eu tenho gostado bastante, assim, como escritor e como empreendedor social. Eu acho que meu talento, minha vocação maior é nessa área. Assim. Boa, Alexandre. Então, o livro Como se tornar um ou uma jovem de sucesso é um livro para jovens, pensando aí no terceiro setor, certo? Exato. E esse livro aqui, que é a Jornada de um Jovem Aprendiz, é um romance, é uma ficção, é isso? É uma ficção. Ele é uma ficção em que eu conto a história de 3 personagens, né? E contado em primeira pessoa, que é o Emílio. Aí eu falei do Rousseau, então é uma homenagem a Rousseau, porque é um dos livros assim, mais marcantes que eu já li. Então, por isso que o meu personagem se chama Rousseau. E é um jovem periférico também, daqui da cidade de São Paulo. Ele é mais ou menos da região ali do Emboimirim. Então, quando ele está com 15, por volta dos 13 anos, ele perde o pai dele, aí é uma ruptura muito grande. A hora que ele menos percebe, ele está dentro de uma maior empresa de tecnologia daqui de São Paulo, né? E foi baseada, inclusive, no prédio da TOTS. Então, a hora que ele menos percebe, ele está dentro dessa empresa de TI, lá ele encontra o seu melhor amigo, que é o Saibinho, que é um jovem que tem como objetivo conhecer a Índia. E ali a amizade ali se torna uma grande... Quer dizer, o palco ali da empresa se torna uma grande amizade com revelações sobre o passado, sobre o futuro e grande mudança em suas vidas, né? E com foco no jovem aprendiz, que os dois são jovens aprendizes dentro dessa empresa futurista da década de 90. Assim. Então, é uma história bem bacana, assim, que está recheado com essa realidade do jovem aprendiz. Assim. Então, todo jovem aprendiz que lê esse livro, com certeza ele se vê nesses 3 personagens, que é a Sofia, o Emílio e o Saibinho. Muito bom, Alexandre. Obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o meu convite para compartilhar um conteúdo tão relevante como esse, falando sobre jovem aprendiz. Sucesso nos livros. Obrigado. Espero que muitas pessoas tenham acesso aí ao seu conteúdo para aprender muito, principalmente aí por meio de um romance, porque não é porque é ficção que a gente não aprende nada. Então tenho certeza que está recheado aí de lições muito valiosas para o jovem aprendiz aplicar no seu dia a dia. Não, agradeço a oportunidade, o Fernando, e gratidão aí pelo convite. Muito bom. E olha, se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E acompanhar também o Instituto Satya. Você digita aí no Google, Instituto Satya. Satya é com Y, S-A-T-Y-A. Digita aí que vai aparecer todas as informações e vai ter coisa do Alexandre lá também. Então acompanha aí, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.